E aí galera, beleza com vocês? Estamos na área de novo, hein? Acabou o segundo trimestre agora, né? Bora pro terceiro, né? Fazer o quê? Tá bom? E aí a gente continua nessa questão aí das aulas online, né? Então, enquanto a gente não volta, se é que a gente vai voltar, tocando o bonde aí, tá bom? Então voltamos aí, né? A gente tem um novo trimestre pegado, nós vamos pegar dessa vez a matéria que vai estar na apostila número 2, tá? Nessa aula para o primeiro ano aí. E o que tem na matéria da apostila número 2 dessa vez? A apostila 2 de Física, então, como eu falei, né? Nós estamos aí com material para poder nos auxiliar e nós vamos parar lá na frente. Na verdade, a nossa aula de hoje não vai ser nem no começo da apostila 2, porque ele na apostila 2 fala sobre movimentos, composição e tal, e a gente vai dar uma paradinha na questão cinemática para entrar numa unidade nova, que é a dinâmica, ok? Beleza? Então acompanhe aqui comigo. Nessa página aqui, que é a página dos fenômenos da dinâmica, página 29 do sua apostila, tá? Essa vai ser a matéria do nosso começo aqui de segundo trimestre, né? No terceiro trimestre, na verdade, tá bom? Que é a apostila número 2, tá bom? Então, nesse começo da matéria aqui, nós estamos aqui em fenômenos mecânico-dinâmicos, é a parte da matéria onde a gente estuda ainda movimentos, mas agora a gente estuda a questão das causas e dos efeitos do movimento. Ou, se você preferir, a gente analisa as coisas que influenciam na forma do movimento dos corpos. Tá bom? Então até agora nós estamos falando sobre os movimentos apenas no estudo geral, como é o movimento. Agora nós vamos entrar na questão de por que o movimento é daquele jeito que é. Entendeu? Muito bem. Basicamente, as regras que descrevem como o movimento é influenciado por coisas, por outros objetos, por questões naturais e tal, são as chamadas leis da dinâmica. E essas leis da dinâmica foram construídas ou identificadas por Sir Isaac Newton, e por isso elas também levam o nome de leis de Newton. Beleza? Ainda no século XVII para o século XVIII. Na verdade, Newton teve uma vida dentro do século XVII, a gente pode identificar só no século XVII, ou seja, já tem um bom tempinho, né? Ok, então vamos lá. O que são as leis de Newton? As leis de Newton são as regras que identificam quais são as coisas que influenciam na forma do movimento dos corpos, pelo menos naquilo que a gente vê no dia a dia, tá bom? Então aqui ele diz que até o momento estudamos a movimental, que é aquilo que eu estou explicando, né? E aí no terceiro parágrafo, para que essas leis, como diz aqui, ó, tá? Para que essas leis sejam compreendidas com maior facilidade, é necessário, né, conhecer o conceito de duas coisas muito importantes que a lei cita ou descreve e que às vezes a gente não tem o intuito de descrever muito bem aqui em sala de aula, que são a força e a inércia, tá? Primeiro aqui ele começa com o conceito de força. E o que é força para esse sujeito? Ele diz aqui, ó, já estão aqui embaixo, ó, ok? Ele diz que a força é um agente físico que pode produzir dois efeitos dependendo do corpo. Esses efeitos são a deformação, que é o chamado efeito estático, ou seja, ela é capaz de deformar o corpo, como você pega aqui, por exemplo, a régua, né? Deformação é isso, mudar a sua forma, tá certo? Estou aplicando a força, mas ela não está saindo do lugar, tá vendo? É um efeito estático. E se o corpo tiver elasticidade, como a régua tem, você solta ele volta para a forma original, beleza? E também tem o efeito da aceleração, tá? Que é o efeito dinâmico. Por que é efeito dinâmico? Porque aí realmente acontece um movimento por causa desse efeito, tá? Então o objeto está em repouso, por exemplo, e ele pode ser simplesmente acelerado. Como um apagador, por exemplo. Eu posso colocar aqui, ó, tá? E ao fazer isso, ele é acelerado. Mais uma vez, tá? Ele é acelerado. Se eu fizer muita força, ele é acelerado demais. Viu? Então, se eu fizer muita força, perde tanta aceleração que vai embora. Tá? Isso é o segundo efeito, que é o chamado efeito dinâmico. Tá? Espero que ele fique bem. Enfim, tá? Então esses dois efeitos são causados pela força. Tá ok? Aprofundando o estudo, vem aí algumas verdades inconvenientes. A primeira verdade inconveniente é que a força é uma...
aprofundando o estudo, vem algumas verdades inconvenientes. Entre essas verdades inconvenientes, vem ali o fato de que a força é uma grandeza vetorial. E por causa disso, ela depende de um sentido, uma direção e um módulo, né? Toda vez que fala sobre ela, tem que lembrar desse esquema aí, tá bom? Que precisa dessas três coisas, direção, sentido e módulo, porque é um vetor. E quando, no segundo parágrafo ali, ó, que está aparecendo, esse aqui, e aí quando o corpo está submetido a várias forças, porque pode acontecer de você não estar só com uma, mas com várias forças, então, pode substituir todas as forças por uma única, chamada força resultante, que produzirá o mesmo efeito que todas elas aplicadas ao mesmo tempo. Tá ok? Simultaneamente. A força, ela segue as mesmas regras que nós vimos exaustivamente lá no estudo dos vetores e também na cinemática vetorial. Beleza? Só repara que a aceleração também é uma grandeza vetorial. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais tarde. Beleza? Então aqui, por exemplo, nessa foto do cachorro, aqui nesse desenho, melhor dizendo, do cachorro aqui, ó, olha aqui a força indicando, ó, uma força, outra força. Então tem ali a corrente, né, presa em duas partes ali, e que geram duas forças. Essas duas forças vão produzir um resultado único. Esse resultado único pode ser representado pela força resultante. Na verdade, se você parar para analisar, ó, essa força resultante é a soma vetorial dessas duas forças. Lembra da soma vetorial? É só você fazer comigo. Ó. Olha para F1, ó. Tá assim, né? Essa é F1. No final de F1, desenha F2, que é para cá, ó. Tá vendo? Olha lá. F2. Tá vendo? E aí, qual é o resultado da soma vetorial? No início da primeira, final da segunda. Olha lá. Força resultante. Vou chamar aqui de FR. Entendeu? Então, na verdade, a força resultante é uma soma vetorial das forças que atuam sobre o corpo. Beleza? E ela, na verdade, facilita um pouquinho para nós os cálculos, porque ao invés de fazer, por exemplo, vai ter cálculo, é claro que vai ter, né? A análise com uma força e com a outra, eu faço só com a força resultante. Fica mais fácil. Se forem 3, 4 ou mais forças, fica mais simples ainda, que ao invés de eu analisar 3 ou 4 forças, eu analiso somente a força resultante para explicar por que o movimento tem aquela forma. Entendeu? Então, aí, no sistema internacional, porque força é uma grandeza, então tem número, e aí vai ter unidade de medida. Então aqui embaixo, no sistema internacional de unidade de medida, a força é medida em newtons, que tem a letra N. E é óbvio que é a homenagem ao Isaac Newton, o cara que descreveu essas leis. Beleza? Então, aí no penúltimo parágrafo diz que as forças que atuam entre os corpos podem ser de duas naturezas. Como assim duas naturezas? Dois tipos. Forças de contato e forças de campo. As forças de contato, obviamente, são aquelas que atuam com contato físico. Ok? E as forças de campo são aquelas que atuam sem contato físico. Entre as forças de contato físico, você pode fazer qualquer uma delas, tá? Pegar um objeto, como por exemplo o meu piloto aqui, ó, e forçar, tá? Ou seja, é uma força de contato, que é um contato físico entre os corpos que estão realizando as forças. Mas existem forças sem contato físico. Por exemplo, a gravidade é uma força que atua sem contato físico. Então, eu posso pegar aqui um pendrive, por exemplo, tá? E simplesmente largar, ok? E aí quando eu largar, esse pendrive cai, porque a gravidade puxa ele para baixo. Mas não há contato físico direto entre a superfície da Terra e o pendrive. Ou seja, essa força atua sem contato físico. Ela é chamada de força de campo. Força de campo porque ao redor do corpo cria um campo que transmite essa força. No nosso caso aqui do planeta Terra, é o campo gravitacional. Beleza? Então, deixar ali, ok? A força de contato, no último parágrafo, surge quando uma superfície do corpo literalmente encosta na superfície do outro. E aí o que acontece? Produz uma força entre eles. Então, cada contato que o corpo estabelece produz sobre ele uma força. E produz sobre o outro uma força também. Beleza? Então, cada contato físico, uma força que se realiza. E fora dos contatos físicos, ainda tem as forças de campo, se houver necessidade de a gente analisá-las. A gravidade é a única força de campo? Não, tem as forças elétricas, magnéticas, tem outras forças aí. Se houver necessidade, a gente fala sobre elas. Se não houver necessidade, a gente não fala sobre elas. Beleza?
A sua apostila tem algumas fotos, como por exemplo essa foto aqui do cara, do jogador de beisebol, né? Tá aqui, ó, atingindo a bola com o taco, uma força de contato, obviamente, tá? E aqui a força magnética entre dois ímãs, que é uma força que age sem contato físico, né? E porque não precisa estar literalmente encostado um ímã no outro para um sentir a força do outro, tá? Não é com todos os corpos que isso acontece, mas com esse aqui acontece. Beleza? Segundo aqui para o terceiro parágrafo, tem uma classificaçãozinha um pouco mais simples, que é a das forças internas e forças externas. Ali, ó, tá? Então, essas forças que atuam sobre os corpos internas, quando um ou mais corpos em contato, por exemplo, no sistema, né, realizam forças um sobre o outro. Ou seja, eles estão dentro do sistema e realizam força um sobre o outro. Aí são forças internas ao sistema. As forças externas, que está aqui junto com a mãozinha, tá vendo aqui, ó? As forças externas surgem quando um ou mais corpos externos ao sistema analisado realizam força sobre o corpo. Ou seja, tudo depende do limite que você colocar. Então, se eu peguei os dois pilotos aqui, vermelho e azul, e aqui eu pego um sistema fechado, ou seja, eu considero eles dois. Quando encostar um no outro, tá? Encostei um no outro, tá vendo? Quando encostar um no outro, um vai fazer força sobre o outro, o outro vai fazer força sobre um. Então isso aqui são forças internas que estão dentro do sistema. Agora, se eu pegar a minha mão aqui de fora e fizer força sobre eles, a mão é fora do sistema, então passa a ser força externa. Beleza? Gente, é uma classificação simples, tá? Se você não entender muito agora, a gente vai falar sobre ela mais vezes, sem problema, tá bom? Ela não vai ser tão importante assim, quando for importante a gente pontua ela e explica com mais força, tá? Beleza? Vamos passar para coisas que sejam mais importantes no momento. Como esse desenho, por exemplo, o parágrafo acima do desenho. Ele diz que, aqui, ó, ele diz que dependendo do sistema analisado, a força poderá ser classificada externa em determinado momento e interna em outro momento. Isso aí, tá? No último parágrafo dessa parte aí, quando uma pessoa, por exemplo, empurra dois blocos, como ela está fazendo aqui, né? Um sobre o outro, um em contato físico com o outro, obviamente, tá? E eles se deslocam juntos sobre a superfície, então a força que a pessoa faz sobre esses blocos é força externa, porque a mão não faz parte do sistema, beleza? Mas quando analisamos o sistema formado pelos dois blocos somente, o A e o B, só eles dois, o que acontece? Essa força existente entre eles, porque aqui como está em contato físico, A faz força sobre B e B faz força sobre A, tá? Aí a força existente entre os dois blocos é uma força, na verdade, interna ao sistema. No entanto, ela está presente ali no analisado do sistema. Então a gente não pode simplesmente deixar de analisar. Além dos dois, né, tem contato com a mão, tem contato com o solo. Cada contato desse é uma força que é feita. Beleza? Então às vezes tem força interna e força externa. Até aí, morreu Neves. Bom, adiante. Finalmente as leis de Newton. O que as leis de Newton falam sobre esses vamos dizer assim, duas grandezas físicas, força e inércia? Vamos ver o que fala. Tá? Primeira lei de Newton, ou primeiro princípio da dinâmica, ou, se você preferir ainda, princípio da inércia. Tá? Ele diz aí que é uma maneira de enunciar essa primeira lei de Newton diz o seguinte, que um corpo, um objeto qualquer, livre de ação de força resultante, está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Isso quer dizer o seguinte, a primeira lei de Newton diz que qualquer corpo sem força resultante, lembra aquele desenho ali? Então, força resultante nenhuma. Ou não tem força nenhuma sobre ele, ou então as forças que atuam sobre ele se anulam. Em qualquer um desses dois casos, o objeto analisado só vai poder estar em duas situações distintas. Repouso, que é quando o cara está parado, ou movimento retilíneo e uniforme. Qual é a principal característica do movimento retilíneo e uniforme? O cara está em linha reta com velocidade constante. Enxergue um pouco mais adiante. Qual é a característica do movimento retilíneo e uniforme relevante aqui? O fato de que a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta são nulas. E aí, se as duas são nulas, a aceleração total do corpo vai ser zero. Ou seja, se o cara está parado, ou se o cara está em movimento retilíneo uniforme, não tem aceleração. Se liga nesse fato. Beleza? Então, segundo parágrafo aqui, com isso, tá? Ali em cima, com isso pode-se afirmar que se um corpo estiver em repouso, tenderá
permanecer em repouso, e se o corpo estiver em MRU, movimento retilíneo uniforme, tentará permanecer em MRU, movimento retilíneo uniforme, ou seja, o corpo vai tentar permanecer do jeito que ele está. E disso vem as duas situações descritas na sua apostila. A primeira situação aqui, ó, o corpo em repouso tende a ficar em repouso, por isso que quando você está parado no ônibus e o ônibus sai, você se sente, entre aspas, jogado para trás. Como o nosso amigo ali, ó, olha lá, ficou para trás, tá vendo? Paradão no ônibus, atendendo o celular, o ônibus arrancou e ele foi. Por quê? Porque ele estava parado. A tendência é permanecer parado. Beleza? E o segundo ali, na figura o homem estava parado, porém quando o ônibus acelerou, segunda figura aqui, ó, a segunda figura aqui, que ele acelerou. Na segunda figura fala, o ônibus estava vindo. O motorista pisou no freio, o ônibus parou, o cara não. Então o cara continua andando para frente. Sente, entre aspas, uma força jogando ele para frente. Tá? A tendência do primeiro caso é o cara continuar em repouso. E a tendência no segundo caso é continuar em movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Manter a velocidade. Então esses dois casos aí geram um problema que ele percebe. Qual o problema? Ele cai. Uma hora cai para trás, quando ele tenta ficar parado, outra hora ele cai para frente, quando tenta permanecer em movimento. Tá bom? Isso aí é causado por aquilo que o primeiro princípio da dinâmica, ou a primeira lei de Newton, prevê, que é a tentativa de continuar em movimento. Essa propriedade de tentar continuar em movimento, todos os corpos têm. E ela recebe o nome de inércia. Quem cunha esse nome, quer dizer, quem produz esse nome, é Galileu Galilei, ainda no século XVII, tá? Ele até chama de inertia, porque ele fala em italiano. Il ragazzo parla italiano, né? Então, aí o que acontece? Inertia passa a ser uma ideia que explica por que o corpo tenta permanecer em movimento. Até ele comete um erro achando que os corpos também poderiam ter inércia em movimento circular. Não pode. Quem explica isso direitinho no final das contas e apenas melhora o conceito de inércia dado por Galileu é Newton. E aí ele identifica, não, Galileu, vamos lá, ó. Inércia, beleza, o cara tenta ficar em movimento? Tenta, mas que movimento? Retilíneo uniforme. E quando ele está parado? Tenta ficar parado. Show? Então todo o corpo tenta permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E ele vai conseguir ficar assim se não tiver força nenhuma sobre ele. Beleza? Esse é o primeiro princípio da dinâmica, ou primeira lei de Newton. Um pequeno experimento que você pode usar para verificar a primeira lei de Newton é assim que eu vou fazer agora. Estou aqui com uma caneca de café, com um pedaço de papel, e isso aqui é uma caixinha de uma coisa que chama breu. Ele é um lubrificante sólido para as cordas do violino da viola que eu toco ali, beleza? Então aqui, é uma caixinha pesadinha e tal, ó. Ok? Bom, então eu vou deixar aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Isso aqui vai fazer o seguinte. Analisa a caixinha. A caixinha vai tentar permanecer em movimento, né? Não, vai tentar permanecer em repouso, porque ela tem inércia. E aí o que acontece? Quando eu puxar o papel, ela cai dentro da caneca, porque eu puxei o papel, mas a caixinha fica. Então a tendência de permanecer em repouso produz o efeito da caixinha lá dentro. Agora tem que tirar, né? Já volto. Uma outra experiência com inércia que você pode fazer é um pedaço de papel, tá aqui, ó, tá? Um pedacinho de papel aqui, com um pendrive em cima, ok? E aí você simplesmente faz o seguinte, você tenta movê-lo, né? Eu vou movê-lo aqui e vou parar repentinamente. E aí você vai ver que o pendrive, ó, continua em movimento e cai. Por quê? Porque ele tenta permanecer em movimento, apesar da sua base ter parado. E aí, ao cair, ele cai por causa da gravidade. Se a gravidade não existisse, ia acontecer um fenômeno muito doido. Que fenômeno seria esse? Ele ia continuar em linha reta e flutuando. Mas quando tem a gravidade, ele cai, né? Muito bem. Mas a gravidade não foi o principal problema aqui. O principal problema foi que eu parei o papel e ele continuou por causa da inércia, como prevê a primeira lei de Newton. Beleza? Então são experiências simples que você pode fazer até na tua casa com objetos diferentes do que eu fiz aqui. Tá? Coisa boba, né? Mas que dá para demonstrar a primeira lei de Newton. Ok?
Algumas vezes a primeira lei de Newton produz efeitos que você pode ter dificuldade de prever. Como por exemplo aqui, nesse esquema, nesse desenho aqui, né? O cara está girando uma bolinha com a mão, né? Essa bolinha está amarrada no barbante. E de repente o barbante rompe. E aí? A primeira lei de Newton prevê que esse cara vai continuar em movimento. Para onde? Né? Então vamos lá. Ele diz ali, ó, nesse parágrafo aqui, ele diz que na figura ao lado, essa figura aqui, né, a esfera que descreve um movimento circular, ou descrevia naquele momento, realiza um movimento com velocidade tangente à circunferência do fio. Lembre-se disso. Vetor velocidade no MCU é sempre tangente, está em 90 graus ao fio ali naquele caso, em qualquer ponto da trajetória. Beleza? Ok. E aí, quando o fio arrebenta, por causa da lei da inércia, a primeira lei de Newton, o que acontece? A partir do momento em que o fio arrebenta, ela deixa de exercer força sobre a bolinha. E aí a esfera mantém-se em movimento retilíneo, deixa de movimentar-se em círculos. Tá? E aí vai para onde? Vai na direção tangente, seguindo o vetor velocidade naquele ponto aonde ela arrebentou. Por isso que quando você está dentro de um automóvel e ele faz a curva, você, entre aspas, mais uma vez, sente uma força te empurrando para fora, fecha aspas. Tá? Na verdade, é a sua inércia tentando fazer com que você tente continuar o movimento em linha reta. E se você deixar a porta aberta ali, por exemplo, você vai, cai do carro e vai embora, rolando no asfalto. Né? Não façam isso, estou apenas comentando, ok? Beleza. Bom, então a lei de Newton prevê esse caso aí, é que naquela época Newton não tinha os carros que aceleravam do jeito que hoje nós aceleramos, não tinha ônibus naquela época, não tinha internet, não tinha telefone, então eu só podia fazer experiência demonstrando, por exemplo, com carroça, cordinha, essas coisas, tá bom? Mas hoje nós temos total capacidade de verificar isso aí graças às inovações tecnológicas desde aquela época, beleza? Seguindo adiante, aí estamos na página 32 e tem uns exercícios que passaram ali, a gente vai voltar neles depois, beleza? Ok. Vamos então aqui à segunda lei de Newton. Então a primeira lei de Newton é o princípio da inércia. O corpo tenta permanecer em movimento ou permanecer parado. Que movimento? Retilíneo e uniforme, beleza? Na segunda lei, na verdade, você tem uma confirmação da primeira. Tá? O que diz a segunda lei ali? Ó, aqui, ó. Ok? Ele fala que intuitivamente, né? Ótimo. O que fala a segunda lei de Newton? Ele fala que intuitivamente nós podemos pensar a velocidade de um corpo está relacionada, por exemplo, com a força resultante que atua sobre ele. O que exatamente não é uma mentira. Porém, um corpo que mantém velocidade constante não possui força resultante. Primeira lei de Newton, lembra? Né? Então, o que acontece quando um corpo tem uma força atuante sobre ele? Uma força resultante. Muito bem. Último parágrafo, ele diz que a força resultante que atua sobre o corpo produz uma aceleração, que é responsável por variar a sua velocidade. Ou seja, sobre um corpo, a força resultante sempre que ele tiver uma aceleração, ou seja, que a sua velocidade variar. Então, se houver variação da velocidade, isso é representado por uma aceleração, e isso é causado por uma força. O que significa isso de verdade? Significa que quando uma força atua, produz um efeito dinâmico, que é a aceleração. Tá? Ah, mas você já tinha falado sobre isso? Tinha. Mas falei sobre isso porque Newton viveu há vários séculos atrás. Agora nós estamos falando de uma coisa que ele descobriu naquele momento de sua vida. Tá? E eu posso resumir isso através de uma equação, como está aqui no começo da página. Tá? Ele diz então que a segunda lei de Newton estabelece uma relação matemática entre essa força resultante sobre o corpo, que ele chamou de F, beleza? E a aceleração, que ele chamou de A, por ele adquirida. Ou seja, essa força resultante aplicada sobre o corpo e a sua aceleração adquirida são então proporcionais um ao outro, sendo a constante proporcionalidade igual à massa do corpo. Massa é representada por M. E aí você tem a equação principal de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Repara o chapeuzinho? São vetores. Então não estamos falando apenas de números, estamos falando também de direção e sentido. Ok? Então toda vez que eu tiver uma força resultante,
ok? Força resultante, eu vou ter uma aceleração causada por essa força resultante. E aquele sinalzinho em cima me diz mais ainda que, além de serem proporcionais, são paralelos. Ou seja, a força resultante e a aceleração estão apontando na mesma direção e no mesmo sentido. Beleza? É isso que quer dizer essa parada aí. Tá bom? No sistema internacional, tá ali, ó, sistema internacional, a massa de um corpo é medida em quilogramas. A força é medida em newtons. E como nós já vimos lá anteriormente, a aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, por isso eu posso tirar uma relação matemática. Se eu voltar ali, ó, massa é quilograma. A aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, desse lado aqui daria quilograma multiplicado por metro por segundo ao quadrado. Mas nós vimos anteriormente que a força é medida em newtons. Então, o newton é exatamente igual ao quilograma metro por segundo ao quadrado. Tá? Só lembrar que a força é medida em newtons, tá bom? Beleza? E já cancela esse problema aí. Aí aqui, ó, essa relação apresenta um valor de unidades de medida, a relação entre elas aí, ok? Aí tem a proporcionalidade que nós tínhamos falado, que é representada nessa figura aqui, ó. Olha só. O carinha faz uma força F, a aceleração vai ser A. Se a força fosse dobrada 2F, a aceleração passaria a ser 2 vezes maior, 2 vezes A. Ok? Então, quanto maior a força aplicada, maior a aceleração produzida, em termos numéricos. Em termos vetoriais, continuam sendo paralelas, independente do valor da força. Ok? Beleza, então. Uma outra unidade de medida para força é o quilograma-força. O quilograma-força é uma unidade de medida que foi inventada durante o desenvolvimento da disciplina engenharia. Tá bom? Tornou os cálculos um pouco menos complexos na época. Hoje a gente estuda ela, mas tem uma relação simples com o Newton, então a gente pode estudar perfeitamente. Está aqui, ó. 1 kgf, ou 1 kg-força, é igual a 10 newtons. Então, uma relaçãozinha matemática tranquila, ok? 10, é só botar um zero, tirar um zero, beleza? Mas ela hoje não é muito usada em física, beleza? Talvez seja um pouco mais usada nas matérias de engenharia, mas em física não. Aí, último parágrafo ali. Quando encontramos a força resultante que atua sobre o corpo, a sua direção e seu sentido serão iguais à direção e sentido da aceleração, como eu falei, né? Que atua sobre o corpo. Ou seja, força e aceleração, melhor dizendo, força resultante e aceleração, sempre tem paralelismo entre si. Apontam na mesma direção e no mesmo sentido. Além disso, sempre utilizamos nos cálculos os valores de força e aceleração em módulo, o que é uma coisa bastante controversa, tá? Porque quando a gente pega o módulo do vetor, a gente pega o número sem sinal, tá ok? Mas dependendo da equação, essa aceleração pode assumir sinal de mais ou de menos. Como, por exemplo, vai ter problemas que a gente vai fazer isso, não tem jeito. A gente vai determinar, por exemplo, a aceleração através da segunda lei de Newton e jogar numa fórmula de movimento uniformemente variado. Né? V igual a V0 mais AT, S igual a S0 mais AT mais AT2 sobre 2. Ok? Nesse caso aí, dependendo da direção da força, a gente pode usar a aceleração com sinal negativo. Mas calma. Vamos acabar de falar disso aqui, depois a gente fala das suas complicações. Beleza? Ok. Muito bem, nós demos uma pequena acelerada aqui para passar para a terceira lei de Newton. Tá ok? Ela encontra-se na página 38 da sua apostila. Tá? Tem uma parte da matéria que eu vou voltar logo depois que eu falar sobre isso aqui. Mas por enquanto temos aqui na terceira lei de Newton. Tá beleza? Então a terceira lei de Newton, também chamada de princípio da ação e reação. O que ela fala? Ele diz aí no primeiro parágrafo que a terceira lei de Newton afirma que quando um corpo exerce força sobre o outro, esse reage e produz automaticamente uma força naquele outro corpo, de mesma intensidade, mesma direção, porém no sentido contrário à ação, ou seja, no sentido oposto. Tá bom? Então, a ação e reação serão sempre da mesma natureza, do mesmo tipo, do mesmo jeito. Se for em força de contato, a outra também vai ser força de contato. Se uma for força de campo, a outra também vai ser força de campo. Beleza? Então, ambas são forças de mesma natureza. No terceiro parágrafo ali, ele diz então que quando um bloco A, por exemplo, esse desenho aqui,
ok? Quando um bloco A é empurrado, né, contra um bloco B, há um contato físico. Eu tinha dito ainda agora que toda vez que há um contato físico há uma força de contato, né? Então, aí continuando aí no parágrafo, o bloco A produz uma força de ação sobre o bloco B. Então aqui, ó, ali, tá bom? Ok? Então, e aí o bloco B, reage, produzindo uma força contrária sobre o bloco A. Então aqui, ó, o contato físico entre eles produz uma força entre eles. Só que essa força não é só uma, são duas. Então, A exerce sobre B uma força FAB, força de A sobre B. Então, o B reage, produzindo sobre A uma força FBA, força de B sobre A. Tá bom? Então, primeira coisa, sempre vai haver uma reação. Ok? Segunda coisa, a reação age em corpo diferente. Então, a ação age sobre um corpo, a reação age sobre outro corpo. A ação e reação nunca estão agindo sobre o mesmo corpo. Guarda bem isso, tá? A ação e a reação, prevista na terceira lei de Newton, nunca agem sobre o mesmo corpo. A ação age sobre um corpo, a reação age sobre outro corpo. Beleza? Essa é a segunda coisa. Terceira coisa, exatamente o que diz ali no primeiro parágrafo. Ação e reação têm valores iguais. Então, não importa qual seja o valor. Essa força tem um valor. Essa outra força tem exatamente o mesmo valor que essa. Os módulos são iguais. E a quarta coisa é que essas duas forças são opostas. Mesma direção, sentidos opostos. Estão na mesma reta e apontando para lados opostos dessa reta. Beleza? Então a ação sempre gera uma reação. A ação e reação agem sobre corpos diferentes. A ação e reação sempre têm o mesmo valor. A ação e a reação apontam para lados opostos. Tá? Ou seja, toda ação produz uma reação igual e contrária. Você já deve ter ouvido falar disso aí, tá? Mas é exatamente isso que quer dizer aqui. Vetores opostos de valor igual atuando sobre corpos diferentes. Ação e reação, duas forças. Ou seja, uma força nunca aparece sozinha na natureza. Sempre aparece em pares. Beleza? Ok, então. Por que isso? Bom, isso foi uma coisa que Newton descobriu. Agora, por quê? Bom, você tem que estudar o corpo a nível molecular para poder entender. Isso é muito complexo. E aí foge da nossa física do ensino médio. Beleza? Quem sabe se for seguir o estudo na área de física ou uma área das ciências, né, você vai conseguir um dia descobrir isso aí. No momento, nós não vamos entrar nesse assunto porque é uma coisa complexa e foge ao nosso estudo. Beleza? Ok, então. Aqui ele dá um exemplo, que é um exemplo de força de ação e reação produzida uma força de campo, que é o planeta Terra, e os corpos que estão próximos a ela. Isso pode ser chocante, mas vamos lá. A Terra produz uma força-peso, que é a chamada força da gravidade, e os corpos reagem. A Terra puxa os objetos para baixo, então os objetos puxam a Terra para cima. Como é que é? A ação gera uma reação. A Terra faz uma ação, puxa o objeto para baixo. A reação é o objeto puxar a Terra para cima. Você já tinha pensado nisso? Muito bem. Você está atraindo nesse momento a Terra para cima, porque a Terra te atrai para baixo. Ok? É claro, gente, nenhum de nós vai deslocar o planeta, porque o planeta tem massa infinitamente maior do que a nossa. Beleza? Mas o fato é que nós exercemos força sobre o planeta Terra. Beleza? Então, é isso que ele está falando desse parágrafo aqui. Tá bom? E demonstrando aqui, olha lá, o objeto faz uma força ali sobre a Terra. Por quê? Porque a Terra faz uma força sobre o objeto. Ação, reação. Fazendo o quê, né? Então, como podemos observar nos objetos, nos exemplos citados, que está aqui, né? A ação e reação sempre tem o mesmo valor, né? Sempre tem a direção igual,
sentido oposto. Ok? A princípio de um parágrafo aqui, ó, podemos pensar que as forças se anulam por terem direção e sentido iguais, mas não se anulam. Por quê? Por causa de um pequeno detalhe. Atuam sobre corpos diferentes. Se eles atuassem sobre o mesmo corpo, melhor dizendo, né? Sempre se anulariam, porque são iguais e opostos, beleza? Mas atuam sobre corpos diferentes, por isso que não se anulam. Para terminar, temos a força-peso aí. A força-peso é a força que o planeta Terra exerce sobre os corpos ao seu redor, tá? Então, o efeito da ação da gravidade, ok? É como se fosse a resultante da gravidade. Por que é resultante? Dá uma olhadinha aqui, ó, vamos lá. Lá em cima, primeiro parágrafo. Toda aceleração produz uma força. Não, isso é um erro. Isso é um erro. Isso é um erro. A apostila de você afirmou uma coisa que está errada. A aceleração não é a causa da força. A aceleração é o efeito da força. Não é a que produz a força. É a força que produz a aceleração. Ok? Então, quando ele fala aí que a aceleração produz uma força, não. Você pode riscar aqui na sua apostila e colocar assim: é produzida por uma força. Tá? Tá errado, pode corrigir na sua apostila aí. Tudo beleza? Vamos continuar então. Então, toda aceleração é produzida por uma força. E aí podemos concluir que a Terra é responsável por produzir a aceleração da gravidade, viu? Então ela produz uma força sobre os corpos que estão próximos a ela. Óbvio, né? Se ela produz uma aceleração, é porque está produzindo uma força. Sacou? Segundo o parágrafo ali, ó, tá? Ele diz que a força que a Terra faz sobre os corpos é chamada de força-peso. Está aqui, ó, representado pela letra P, e representado no desenho aqui, força-peso, tá? O que acontece? A aceleração que produz, que é produzida, mais uma vez, a aceleração que produz essa força não é a aceleração que produz essa força, mais uma vez, tá? A aceleração que é, botar para lá, né? Produzida por, e aqui, ó, risca lá. Então, a aceleração que é produzida por essa força, tá? Que é consequência dessa força, é a chamada aceleração da gravidade ou aceleração gravitacional do planeta, representado por letra G. E essa força, cadê? Tá aqui, ó, olha aqui. Peso, que é o nome dado a essa força, é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é letra G. Repara no paralelismo entre essa equação e a segunda lei de Newton. Ó, força é igual a massa vezes aceleração. Ok? Então, nessa equação, a aceleração está no lugar de G e a força resultante no lugar de P. Ou seja, podemos considerar que a força-peso é a resultante da gravidade sobre os corpos, produzindo uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. E aí, continuando, ele diz aqui embaixo que o sentido dessa força é sempre para o centro da Terra, pois essa é uma força de atração gravitacional que a Terra produz sobre os corpos. E por isso mesmo, eles caem em direção ao centro da Terra quando são abandonados. Tá bom? Então, nesse caso aí, você vai ter pessoas que estão ao redor do mundo que não vão necessariamente ser atraídos para baixo, mas vão ser atraídos para o centro da Terra. Mais uma vez, nós usando, se nós usarmos nossa posição como referencial, tá? Nós podemos dizer que as pessoas são atraídas pela gravidade para o centro da Terra e que isso não necessariamente significa que elas estão sendo atraídas para baixo. Para ilustrar isso, nós vamos pegar esse desenho que a apostila fez aqui. O astronauta ali, né? Ele está dizendo aqui o seguinte, né? Como a aceleração da gravidade é uma característica do planeta Terra, a relação entre a força, peso e a massa vai continuar existindo em qualquer outro lugar. Só que o planeta Terra tem uma aceleração da gravidade. Outros planetas, inclusive a Lua,
tem outra aceleração da gravidade, porque as características são diferentes. Então a aceleração da gravidade só vai mudar quando você sair do planeta Terra. Dentro do planeta Terra, essa aceleração da gravidade é sempre igual, tá ok? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, eu tenho um sujeito ali. Vamos dizer que eu tivesse um sujeito aqui. Um sujeito aqui e um sujeito aqui. Né? Então, como a aceleração da gravidade e a relação do peso também, né, que é a força da gravidade, estão apontando sempre na direção do centro da Terra, eu posso identificar em cada um desses caras a direção da força-peso, que é a resultante da gravidade. Então aqui sobre o nosso astronauta, a força-peso, beleza, é para baixo. Né? Usando ele como referencial, usando esse cara como referencial, o carinha que está desse lado, a força-peso não vai ser para baixo. Olha lá para onde vai ser, ó, nessa direção. O carinha que está lá também não vai ter força para baixo, vai ter a força nessa direção. Olha lá. Agora, pasme, olha o carinha que está do outro lado do planeta. Olha para onde vai ser a força-peso sobre ele. Tá vendo? Olha lá. Pois é, então, a força-peso não é para baixo, a força-peso é para o centro da Terra. É que nós, no nosso referencial, usamos para baixo, porque para nós o centro da Terra é embaixo. Beleza? Mas se eu analisar ao longo do planeta Terra, usando nossa posição como referencial, eu vou ter aí uma distorção doida, mano. Tá vendo? Ok? Uma outra coisa, a aceleração da gravidade no planeta Terra é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Essa é a aceleração da gravidade no planeta Terra, tá bom? Na verdade é 9,81, vamos usar o valor aproximado 10. Na Lua, essa gravidade é 6 vezes menor. Então a gravidade na Lua, ela pode ser considerada como 1,67 metros por segundo ao quadrado aproximadamente. 6 vezes menor. Isso quer dizer que quando você pula no planeta Terra, você atinge uma pequena altura. Na Lua, você atinge uma altura muito maior. Ok? Então, nesse caso aqui, eu vou ter gravidades diferentes, produzindo efeitos que são as acelerações diferentes. Mas, mais uma vez, a aceleração não é o que produz a força. A força é o que produz a aceleração. Show? Beleza. Muito bem, galera. Essa aula de hoje nós vamos interromper por aqui, tá? Na próxima aula, que já vai ser amanhã, eu já vou entrar em exercícios aí para a gente poder fazer a explicação um pouco mais aprofundada dos conceitos que nós estudamos hoje, beleza? Então amanhã a gente se vê, galera. Até amanhã então. Um abraço.